Fala pessoal, professor Alisson Barros, estou aqui nos estúdios da Alfa Mentoria para fazer o nosso vídeo de análise do edital de física. Como todos vocês já sabem, esse vídeo é feito no nosso ambiente inferior aqui, onde tem aquela mesa grande, aquela televisão. Nós entrevistamos normalmente o professor, que é o responsável pela matéria. Hoje, eu sou o responsável pela matéria, então eu vou fazer a análise individual igual eu fiz para ambiental, tá? Então, é um vídeo tranquilo, curto, tá? E pontual, fique esperto. Esse vídeo é fundamental para você definir sua estratégia para estudar física ao longo da sua preparação e após a publicação do edital. São momentos distintos e você precisa ter essa malícia estratégica para tomar a decisão, beleza? E eu vou tentar fazer isso aqui hoje com vocês, tá? Deixar o ambiente mais claro possível para que lá no futuro você, junto com a gente, na mentoria de física, consiga tomar a melhor decisão, beleza? Vamos lá? Sempre a nossa tela padrão aqui, ó, eu cobrando vocês, ó, isso aqui é estratégico, tá? É para você nunca perder a gente de vista, ou seja, a ideia aqui é que a gente sempre esteja te vigiando, então fique esperto, hein? Fique esperto, tô de olho, beleza? Faz parte. É um mecanismo que é simples, só que a gente usa para facilitar o nosso processo de aprendizagem, beleza? Tá aqui lição 00, a entrevista comigo mesmo, tá aí, ó, eu não preciso ser feio em todos os lugares, né? Então aqui no universo, no metaverso, e é bem aqui nessa sala, ó, a luz aqui atrás, ó. Vou até voltar aqui, ó. Vê essa foto aí. Ó aqui a luz aqui, viu? A luz aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Olha aqui, ó, na foto, ó. Viu? Então aqui foi nesse ambiente que tiramos essa foto para o metaverso. E eu não tenho culpa dela ter ficado bonita, né? Então eu vou usar ela todas as vezes, tá? Faz parte, beleza? Tá aí, pessoal, o nosso roteiro específico não muda, na verdade, né? Vou até mudar a cor do pincel aqui. Vou ver se a gente consegue padronizar o pincel sempre preto, porque ele sempre vem vermelho, né? Então aqui, ó, a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco sobre isso, um pouco sobre isso, um pouco sobre isso e um pouco sobre isso para encerrar. Você já viu outros vídeos, visto que essa matéria é física, então muito provável que você esteja vendo esse vídeo no final do seu processo de mentoria, do meio para o final. Então, eu acredito que você já entendeu como é que é a rotina desses vídeos, beleza? Então, vamos lá para o que interessa. Tá aí, o professor Alisson Barros e a física. Pessoal, isso aqui é um papo bem rapidinho, tá? E eu já vou, como eu sou o mentor de vocês, eu já vou usar um pouco de mentoria, de instrumentos de mentoria, tá? Aqui para tentar, de alguma forma, trazer consciência para vocês, que é isso que difere o aluno que passa para aquele aluno que não passa, tá? Essa consciência que vem naturalmente com a maturidade, tá? Eu sou oriundo de escola pública, estudei minha vida toda em escola pública, tá? Então, quando eu cheguei lá em 2002, que eu terminei o ensino médio, 2000 e 2002, eu precisava passar no vestibular, né? Eu não tinha condições nenhuma de passar no vestibular particular, porque minha família é muito humilde, a gente não tinha condições. Então, a minha única opção foi estudar para passar na Universidade de Brasília, porque era a única universidade pública do Distrito Federal, né? Então, não me restou opções. Nesse caso aí, a melhor opção foi não ter opção, que era qual? Não tinha opções, era só uma única opção. Pronto, acabou as outras opções. Então, o que eu fiz? Eu me dediquei de corpo e alma a isso. E foi nesse contexto que surgiu a metodologia que a gente usa hoje aqui na Alfa Mentoria, tá? Eu já contei essa história uma vez, duas vezes, vou contar em outro momento, lá nos pilares da aprovação, de forma mais detalhada. Mas foi lá que eu comecei a cunhar esse método que a gente usa hoje aqui. Não é o melhor método, acredito eu, mas é um método que funciona muito bem para você que é aluno de escola pública, para você que é aluno que tem dificuldade em exatas, porque eu fiz pensando nisso, tá? Então a ideia básica é essa. Então, o que acontece? Eu me preparei, fiz um pré-vestibular à época, né? O único pré-vestibular que eu fiz na vida, né? Tem uma história por trás disso também, muito legal. E aí eu passei, né? Fiz um vestibular, reprovei, fiz o pré-vestibular, e aí no outro vestibular eu passei. Foi no segundo vestibular de 2003. Então, o primeiro semestre de 2003 eu estava formado já no ensino médio e fiquei por conta, estudando, tá? Larguei estágio, larguei tudo, fiquei só por conta de estudar, porque eu sabia da minha defasagem, sabia das minhas dificuldades, então eu precisava, sim, estudar com muita intensidade para eu conseguir passar no concurso. E consegui, deu certo, né? Aí eu passei
para licenciatura em Física no segundo semestre de 2003. Formei licenciatura, comecei a trabalhar. Um ano depois voltei para a UNB, fiz vestibular de novo, passei para bacharel, porque eu queria bacharel, mas eu não podia fazer bacharel à época, porque eu tinha que trabalhar, meu amigo. Então eu estudava à noite, fazia algumas matérias no sábado de manhã, uma ou outra, então aí eu não tinha condições. Mas depois que eu passei no concurso do metrô, que eu já virei servidor, a primeira vez que eu virei servidor em condições é aquele servidor que não se lasca, né? Ele pode ir de carro para o trabalho, ele tem uma condição mínima para melhorar a sua própria condição. Eu tinha, né? Lá no metrô eu tinha até mais que isso, um excelente local para trabalhar, né? Então eu voltei para a UNB para fazer o bacharelado, aí fiz mais um ano, então foram 5 anos de física, 4 anos para licenciatura, mais um ano bacharelado, tá? Que é o normal na Universidade de Brasília, 5 anos o curso de bacharel, tá? Então terminei meu curso e aí continuei estudando, aí fiz o vestibular para matemática. Passei, fiz um semestre, larguei, me incomodava, tinha alguma coisa me incomodando, não sabia o que era. Aí eu fiz o vestibular para geofísica, passei, fiz um semestre, alguma coisa me incomodava e larguei. Aí eu fui parar para refletir, né? Aí o que eu entendi, pessoal? Eu percebi que a minha cabeça estava muito virada para as exatas. Era só exata, o tempo todo só exatas. Então, a metodologia científica estava muito clara na minha cabeça, né? Isso me incomodava. Eu precisava encontrar outra metodologia, uma metodologia mais subjetiva, mais comparativa, para eu começar a usar o meu outro lado do cérebro, por assim dizer, né? Então aí eu falei, cara, eu vou fazer ou sociologia ou direito. E aí, com base nos estudos que eu fiz, esses eram os 2 cursos que ia otimizar esse meu pensamento mais subjetivo e tirar um pouco de tanta objetividade da minha cabeça, exatas, né? E aí eu ponderei, né? E escolhi direito. Então eu estudei e passei, né, no vestibular de direito e formei bacharel em direito. Então essa é a minha história. Então eu tentei, né, trabalhar essas 2 áreas do meu cérebro para entender um pouco da metodologia científica, um pouco da metodologia jurídica, um pouco do que a gente chama hoje de metodologia comparativa, que na Alfa Mentoria, metodologia interpretativa subjetiva, metodologia científica, que é das exatas. Então, tudo que eu fiz foi com base nas minhas experiências. E aí, em 2011, eu fiz o concurso do CBMDF, passei, né? Fiquei em 7º lugar. E entrei, fiz meu curso de formação, fiquei em 9º lugar e continuei estudando, né? Nunca parei. E aí, em 2016, 2017, tive a oportunidade de montar a minha equipe de mentoria com 60 alunos. Era uma ideia protótipa, né? Então, errei muito, acertei muito e no final nós tivemos mais de 75% de aprovação. Então, fica com vocês a conclusão, se eu acertei mais ou se eu errei mais, né? E aí, o que eu fiz? Eu trouxe esses meninos que trabalhavam, que estudaram comigo, para trabalhar comigo hoje. Hoje nós somos sócios aqui na Alfa Mentoria. Eu, Douglas, Alabi, o Daniel e o Thiago. Então eu escolhi a dedo a minha equipe, tá? E aí a gente trabalha junto hoje. Nós temos uma série de problemas aqui que a gente tem que resolver, só que a gente sempre resolve, tá? Faz parte, né? Desde 2016 a gente trabalha junto, desde quando eles eram civis, agora são militares, já tive a oportunidade de trabalhar com eles na corporação também. E a gente vai continuar trabalhando junto ao longo dos meus mais 20 anos que eu tenho na corporação. E vocês, se tudo der certo, vão trabalhar também com a gente, tá? Em breve. Então, essa é a minha história, por isso que eu estou aqui hoje dando essa aula de física para vocês. Ao longo desse processo, como eu disse, em 2016, eu ministrava aula em cursinho, então eu dei aula em todos os cursinhos do CBMDF, né? Hoje eu não faço mais isso, eu não entro mais em sala de aula, tá? Se eu for entrar em sala de aula, vai ser uma turma que eu vou montar para mim. Aí eu vou alugar o espaço, eu vou disponibilizar o material, tudo meu. Eu não entro mais em nenhum tipo de sala de cursinho, tá? Se for para entrar, é na minha sala de cursinho, que eu não vou fazer cursinho, mas é na minha sala da minha aula, tá? Tipo uma Pleiade sim. A gente vai falar disso em outro momento, tá? Mas o nosso processo lá em 2016, 2017 foi com base nesse tipo de aplicação de estudos. Era uma parte teórica, uma parte prática. Uma parte virtual hoje e uma parte presencial, tem que ter. Então a gente vai ter os momentos para que isso aconteça, beleza? Então é por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Então vamos para cima, vamos para cima. Edital, vamos começar o nosso edital. Esse aqui é o edital do CFP, um edital muito enxuto, muito bacana, é o edital que eu gosto muito, tá? Por quê? É um edital que tem mecânica, 4 questões, aqui é a expectativa. Que eu tiro isso de onde, professor?
da estatística dos concursos que caem em física. E cai esse conteúdo aqui, que é a base de qualquer concurso para física, tá? Então, cai mecânica, cai termodinâmica e cai eletromagnetismo. Via de regras, para 10 questões, esta aqui é a distribuição. 4, 3, 3. Pode ser que varie? Pode. No meu concurso, por exemplo, a proporção foi mais ou menos 3, aqui 6 questões e aqui uma, tá? Mas foi atípico, sacou? Não reflete a realidade. A realidade é essa daqui, ó, 4, 3, 3. Por quê, pessoal? Porque mecânica é a base da física para qualquer concurso. Seja concurso de médico, seja... médico. Médico tem física médica, né? Eu falei médico por causa disso, tá? Deixa eu aumentar a temperatura aqui. Então, qualquer concurso que caia física, médico, professor, analista, qualquer um, tá? Essa aqui é a proporção. E mecânica clássica é a base. Por que mecânica clássica é a base? Porque mecânica clássica é a física original. É de onde tudo nasceu, meu amigo. Aqui nessa parte de física tem Aristóteles, tem Galileu, tem Newton, tem geral, pai. Aqui tem a essência da física. Esse começo aqui de curso, tá? Parte de mecânica. Então, vai cair na sua prova e a grande parte da sua prova é esse item 1 aí, ó. A maior parte da sua prova é esse item 1. Ah, professor, eu odeio física, o edital saiu, eu tenho que estudar alguns tópicos. A maioria desses tópicos estão aqui, ó, na mecânica. Os outros, a gente tem tópico relevantíssimo em termodinâmica e eletricidade, eletromagnetismo, né? Isso eu vou falar onde? Na nossa mentoria específica. O acompanhamento que nós vamos ter até depois da prova. Então, aguarde, tá? Beleza? Eu preciso fazer isso, que é a nossa forma de trabalhar, é a nossa forma de vender o nosso produto, vender a nossa qualidade, tá? Então, aqui a gente trabalha dessa forma, tentando entregar para você um produto de qualidade com respeito, tá? A gente te respeita como aluno, a gente te respeita como consumidor, a gente te respeita como cliente, isso é importantíssimo. Por quê? Porque eu falo para os militares, ó, eu falo para os meninos aqui, nós não estamos vendendo produtos para clientes, nós estamos vendendo produtos para futuros camaradas de farda, é diferente, pessoal. Eu não estou numa padaria vendendo pão para qualquer um que compra lá, não. Aí eu posso colocar um milho, um trigo estragado, um ovo estragado, que não vai dar... Não, aqui não funciona assim. Vocês em breve vão estar com a gente. Então a gente faz tudo da melhor forma possível para que chegue um produto bom para vocês, para no futuro vocês estarem aqui do nosso lado, ombreando junto com a gente lá na corporação, tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, por isso que eu falo, qualquer problema que você tiver na mentoria, qualquer erro que você vê na plataforma, porque são infinitos processos, fale com a gente, nós somos companheiros, a gente corrige e você melhora o processo, e você se melhora, você me melhora e todo mundo ganha nesse tipo de processo, tá? É ganha-ganha, fechou? Então aqui, ó, mecânica clássica, muito bom, esse tópico é importantíssimo, termodinâmica, cai com frequência também, eletromagnetismo, cai partes específicas do eletromagnetismo, tá? Vamos ver como é que foi o edital do CFO. O edital do CFO, ele é um mix, tá? Ele é um mix. Ele entra com história da física, que é o nome dessa matéria na universidade, é EVOL, Evolução dos Conceitos de Física. Pessoal, no CFO sempre cai uma questão. Todas as provas que tem história e evolução das ideias da física, cai uma questão, a primeira questão, tá? Sempre. Então, eu nunca vi uma prova que tem esse tópico não cair uma questão de história da física. Então, cai, ó, e é bacana, tá? Então, a gente já começa a mapear o seu edital. Na parte de mecânica clássica, tem um conteúdo que difere do CFP, que é gravitação universal. Vamos ter um tópico específico disso na nossa mentoria, tá? Termodinâmica é o mesmo conteúdo, é só a abordagem que muda, é uma termodinâmica de nível superior. Então vai mudar um pouquinho, tá? Vamos pensar assim, ó. Aqui é o edital do CFP mais... mais 25% de conteúdo, vou botar conteúdo superior. Só para você entender a sigla aqui, tá? Conteúdo superior. Por quê? Porque ele pode cobrar. Já aqui, ó, por exemplo, ó, aqui vai ser 75% do edital, mais uns 40% de conteúdo superior. Professor, estou dando 115%.
É porque 75% daquele edital lá, tá? Mais 40% de vários tópicos que aumentam o grau de dificuldade porque é nível superior. Então isso aqui é como se fosse 125% de dificuldade em relação àquele edital lá, tá? E aqui é como se fosse 125%, aqui é como se fosse 75% mais 25%, tá? 75% mais 25%. Por quê? É como se fosse 75% do edital do CFP mais 25% de conteúdo extra superior. Entendeu a ideia? A ideia é mais ou menos essa, que é para você pensar o seguinte: eu vou abordar o conteúdo do CFP, mais ou menos 75% daquele conteúdo lá, e os outros 25% que eu poderia abordar nível de CFP, eu vou abordar nível de CFO. Aí ele consegue aumentar a qualidade. Ou seja, é 100%, só que desse 100%, 25% eu mudo o conteúdo. É um conteúdo mais específico. Já aqui em cima é 75% digital, mais 25% dando 100%. E esses 25% que eu estou falando aqui, ó, como se fosse assim, ó, pensa assim, ó, como se fosse o nosso 100% do edital do CFP. E aqui, ó, eu vou ter o 75% do edital do CFP no CFO aqui já, tá? Aqui é o CFO, mais os 25%. Esses 25% aqui já é uma abordagem daquele edital com nível superior. É uma coisa. E aí eu vou ter mais uns 15% aqui, ó, para dar os meus 40%, que é conteúdo que não está no edital. É integral, é derivada, são outros conceitos. Então extrapola demais. Isso aqui é só para mostrar para vocês o grau de dificuldade de abordagem do conteúdo. Muda sim. Só que pensa no que é importante. 75% continua a base. 75% continua a base. Isso é fundamental. Ou seja, agora eu vou ser sincero aqui para vocês. Para você tirar a média no CFO, em física, você não precisa saber do nível superior. E eu quero a média. Porque você consegue tirar mais que a média. Você consegue tirar 7 pontos com nível médio, conceitos básicos de físicas, com alta qualidade. Isso você consegue fazer, tá? Então a ideia, via de regra, é essa. Quando eu venho para eletromagnetismo, o edital é exatamente igual ao do CFP. Exatamente igual, tá? E aqui, pessoal, o nível de abordagem, sendo bem sincero, vai ser por volta de 90% de conceitos básicos do edital do CFP. Os 10% que sobram, a gente vai converter esses 10% para conceitos de nível superior e pode colocar aqui mais uns 30% de conceito de nível superior. É o mais difícil de todos. É o mais difícil de todos, tá? Então a gente aumenta aqui muito, tá? Aumenta aqui muito. 30 até, acho que é pouco. De 40 a 50, vou colocar aqui até 40%. Por quê? Porque aqui em eletromagnetismo, isso é um chute, é percepção minha, tá? Aqui em eletromagnetismo, a gente tem muita teoria de vetores. E é muito conceito novo. Então, para eu sair do conceito de nível médio para superior, eu não instalo, entendeu? Então, eu tenho muito conteúdo de nível superior. Mas 90% ainda continua sendo a base. Ou seja, eu quero 50% de mecânica, 50% de termodinâmica e 50% de eletromagnetismo. Se você conseguir fazer isso, tá tudo certo. Então, pensa assim, ó. Tem conteúdos aqui na física que você vai ver exatamente igual no CFO. Tem conteúdos na física desse edital que você vai ver de forma diferente no CFO, porque é nível superior, de forma conceitual. E tem conteúdos que está no edital do CFO que não estão no edital do CFP. E isso é como se fosse um currículo oculto, entendeu? Vou te dar um exemplo, só para finalizar o papo. Quando nós trabalhamos mecânica, nós vemos aqui, ó, trabalho, ó, só para vocês entenderem, trabalho, tá? Quando a gente olha para o edital do CFO, isso aqui é o do CFO, tem trabalho. Quando eu volto ao CFP também, tem trabalho, ó. Então você pode pensar assim, ah, professor, é o mesmo conteúdo, vou colocar assim, 10%. Eu falo, 10%, vamos supor que fosse 10% do conteúdo. Só que lá no CFO, a abordagem de trabalho é de nível superior, de nível médio. Trabalho de uma força constante, por exemplo. Já no CFO, o mesmo conceito é abordado no nível superior, já aumentou, não é mais 10%, já dá uns 15 a 20% de conteúdo, e eu uso cálculo integral.
Então, já aumentei 15, 20% a mais. Então, parece a mesma coisa, mas não é. Entendeu? Porque quando eu falo trabalho para o nível superior, eu falo de uma quantidade X. Quando eu falo trabalho para o CFP, eu falo a quantidade X. Quando eu falo trabalho para o CFO, X mais 1 mais 2. Aumentou, porque o conteúdo é gigante. Eu restringo para colocar no CFP. Entendeu? Então aqui em física, é por isso que na nossa metodologia, física está lá no final, pessoal. Porque é um conteúdo muito chato, né? Não vou falar chato. Conteúdo muito difícil, entendeu? Porque é complicado mesmo, eu entendo isso, tá? Então, é a forma que a gente tem de abordar. Por isso que eu falo, tem que ter orientação em física o tempo todo, tem que ter orientação em matemática o tempo todo e tem que ter orientação em química o tempo todo, que são as matérias que vão fazer a diferença na sua aprovação, tá? E a sua boa classificação. Só que tem mais, pessoal. Lá no CFO a gente vê a parte de ondulatória. É um mundo aqui, tá, pessoal? Aqui é mais ou menos uma questão. A gente vê a parte de óptica, mais ou menos uma questão. A gente vê a parte de física moderna, que não é tão complicada, mais ou menos uma questão também, tá? Então você perceba que o edital do CFO é muito mais denso no que tange a física. Tipo uns 300% de quantidade e de conteúdo, percebeu? Que eu acabei de falar de trabalho, só mudei o edital e já aumentou a quantidade de matéria, só no que tange a conteúdo qualitativo. Aí eu venho para os itens, quantitativamente também aumenta. Então, meu amigo, você tem que ter uma orientação muito boa para estudar física para o CFO. Preste atenção na vida, tá? Aí é que a gente tem uma parte interessante, ó, hidráulica geral, hidráulica de fluidos, hidráulica geral, mecânica de fluidos e mecânica dos sólidos. Pessoas que não caem. Se cair é um conceito que nós já vimos lá atrás, tá? Por que isso está no edital? Quando a minha turma, pessoal, foi a primeira turma com nível superior. Nós entramos em 2011. Antes de 2011, o concurso de 2007 era nível médio. Vou colocar aqui, ó, nível médio. No nível médio, o CFO era de 3 anos. Esses 3 anos, o primeiro ano era feito na UNB, pessoal. Nós íamos para faculdade, nós não, né? Eu não fui. Nós íamos faculdade de matemática, estudo de matemática, estudo de física, estudo de engenharia, tá? Faculdade de tecnologia. Então o pessoal ia fazer matérias na UNB por volta lá de 60 créditos, tá? De matérias específicas, cálculo 1, cálculo 2, tá? Então o que acontece? Esse primeiro ano era feito na UNB. Aí os 2 anos restantes era feito na AB1000. Esse era o modelo. Não tô falando que é quadrado assim, 1, 2, não. A gente tinha matérias que eram cumpridas na UNB que davam mais ou menos 1 ano. E o restante do curso, 2 anos na AB1000, tá? E em 2011 só acabou. Então a gente já entrou com nível superior, não mais médio. E o nosso CFO passou a ter 2 anos. E todo aquele conteúdo técnico que era visto na UNB foi jogado para o edital. Então isso aqui, ó, era visto na UNB, isso aqui era visto na UNB, isso aqui era visto na UNB. Para compensar essa falha, entre aspas, a gente colocou no edital, porque aí eu selecionaria mais físico, químico e engenheiro. Foi isso. Simples assim. E vai continuar sendo, tá? Beleza? Então, por isso que esse conteúdo tá aqui. Só que dificilmente ele vai cair. É o conteúdo que eu dou menos atenção. Mas é dada a atenção devida, tá? Após o edital, só se for algo muito específico para eu tratar desses conteúdos. Porque não vale a pena. Não compensa. Aqui é custo-benefício. É a sua estratégia de prova, tá? Análise de relevância das matérias. Vamos lá, de forma bem rápida. Mecânica clássica. Pessoal, leis de Newton. Leis de Newton e suas aplicações, conservação da energia e suas transformações. Não tem como a gente não estudar isso e não cair. Vai cair questões de leis de Newton na sua prova, vai cair questões de transformação de energia, vai cair questões de troca de calor, vai cair questões de circuitos elétricos. 4 questões na sua prova eu estou te dando. Certeza absoluta, tá? Certeza absoluta. Vai fazer a prova, esse vídeo vai estar gravado, você vai lá e vai, caramba, caiu mesmo. Então foco, tá? Princípio de Stevens é bom, interessante. Ele tem uma chance de cair, uma chance de cair. Todos os 3 aqui têm chance de cair, tá? Mas eu apostaria no de Stevens, tá? Calor e temperatura, a gente pode trabalhar um pouco de termometria, tá? Termômetros, conversão entre termômetros, tá? Trocas de calor. Princípio de conservação também cai muito, tá? Transformações gasosas, pode colocar aí, ó. Tem uma questão na sua prova. Ciclo de Carnot, talvez, tá?
Então, vai cair na sua prova uma questão de transformações gasosas. Não tem como cobrar termodinâmica numa prova e não cobrar transformações gasosas. Impossível. Vou repetir. Impossível. Vou repetir. Tá gravado. Impossível, tá? Impossível. Eletromagnetismo, introdução à eletricidade, campo elétrico cai, né? Campo magnético cai. Agora o que cai mesmo é circuitos elétricos. Corrente elétrica, potência elétrica, resistores e a consequência disso são circuitos elétricos, tá? Então vai despencar isso aí também, tá? História da física, já falei que caiu uma questão, tá? Ondulatória, MHS, talvez, a gente tem que ponderar bastante aqui, tá? Óptica geométrica, refração, talvez também um conteúdo interessante. Física moderna, cálculo do tempo, tá? O tempo absoluto, tempo relativo, tá? Que é essa transformação de Lorentz, equivalência massa-energia também, tá? Então, isso aqui pode ser que caia, né? A gente tem que ter cuidado. Aqui a gente tem que ter cuidado, tá? Mas, porque é muito conteúdo. E sendo sincero, às vezes não vale a pena. Às vezes não vale a pena estudar. Simples assim, tá? Porque o seu foco é nas matérias estratégicas para te aprovar. Se você tem base, você estuda as matérias específicas para te classificar bem. Física é matéria para te classificar bem, tá? Então a gente tem que ponderar bastante. Por isso que eu falo, a mentoria é essencial ao longo do seu processo de aprendizagem no que tange a física, química e matemática, porque é orientação de qualidade para você, tá? Hidráulica geral, princípios gerais de hidráulica, é o que eu vou abordar, tá? Mecânica de fluidos, noções, também noções fundamentais de tensão em um ponto, fundamentos da análise de escoamento, que é a parte simples, ninguém vai te cobrar nada profundo aqui, não dá. E mecânica dos sólidos, a parte de conceito de tensão, por exemplo, tá? E mecânica de materiais, algo bem básico, nada profundo. Não dá para ser profundo, porque a ideia não foi essa, tá? Não dá. Então aqui a gente tem que ter bastante cuidado, beleza? Então bora, vamos para frente. Estatística das provas. Na primeira prova do CFP, nós tivemos uma questão de leis de Newton e suas aplicações e energia também. Via de regra, se você estudou mecânica, você conseguiria fazer essa questão. Isso é a ideia. Então, ó, questão de mecânica, show. A questão 27, eletromagnetismo, circuitos elétricos, acabei de falar isso, caiu também, que é equação, o cálculo do resistor equivalente, tá? Questão 28, leis de Newton, movimento circular, tá? Então, leis de Newton vai cair de novo, não tem jeito, tá? Questão 29, caiu sobre, aqui foi impulso e quantidade de movimento. Eu fiz essa questão um dia antes da prova, a aluna acertou, ela não passou, né? Ela é formada em Direito, hoje ela é PM. Ela falou, professor, você fez a questão. Não foi óbvio que não foi a mesma questão, mas a ideia por trás da questão eu tinha feito numa aula anterior, porque nós mapeamos a banca. Ela foi lá e acertou, graças a Deus, né? E outros alunos que foram aprovados conseguiram essa também. Ela não era minha aluna de mentoria, ela era minha aluna de cursinho, de aulão, tá? Uma questão de eletromagnetismo, campo magnético, é interessante também, tá? É interessante, difícil, cair mais interessante. Aí uma questão de trocas de calor, mudança de fase, né, calor específico, também cai. Essa aqui eu aposto também que cai, porque tem uma quantidade boa de informação por trás dela, informação relevante para outros conteúdos. As questões clássicas são importantíssimas. Essa aqui é uma questão clássica, tá? Questão clássica, guarda um fundamento essencial do conteúdo. 32, campo magnético, tá aí de novo, tá? 33, transformações gasosas, o que eu disse para vocês? Vai cair, não tem papo, vai cair. E aqui não foi diferente. Mais uma questão que versou sobre dilatação térmica, é uma questão boa, tá? Não cai com frequência, mas é muito boa, né? Então, é interessante saber porque é fácil o conteúdo. Uma questão de energia e suas transformações, top, questão fácil. Essa questão aí é aquela para você não errar de jeito nenhum, beleza? Aí para a prova do CFO, já caiu uma de transferência de calor, né? Então aqui trocas de calor, show de bola, questão tranquila também, tá? Uma questão de mecânica de fluidos, lembra que eu falei para vocês? Não precisava ir lá em mecânica de fluidos, tá? Não precisa, a gente vai ver isso, né? A gente vai resolver essa questão, vocês vão entender isso. Só que tá nesse conteúdo de mecânica de fluidos sim, tá? Tá sim, não tem jeito. Outra de dilatação,
a banca gostou, é característica da banca. E o nome disso aqui é prospecção da banca. Quando a banca sair, qual vai ser a banca do bombeiro? Não sei. A OCP, IDECAN dificilmente, Consulplan talvez, IADES talvez, né? OCP talvez, porque a OCP está forte, né? Quando isso acontecer, nós vamos fazer uma prospecção na banca, que é o que? Estudar o que a banca está falando daquele conteúdo. Aí a gente vai ter um norte, entendeu? Aí eu vou saber se eles cobram muito ou pouco dilatação, beleza? Questão 29, transformações gasosas, já falei para vocês que vai cair na prova de vocês, não tem jeito, tá? Leis de Newton também, mecânica clássica vai cair, não tem papo, tá? Circuitos elétricos, tem que cair, não é vai cair, tem que cair circuitos elétricos. Por quê? Questão clássica, fundamental para sua aprendizagem, tá? Óptica, aqui não, aqui é detalhe. Essa aqui é uma questão que a gente poderia até ter perdido ao longo do processo, tá? Por escolha. Assim, ó, chegou no momento que a gente não vai estudar óptica. Por quê? Porque não está compensando. E aí vai e cai. Pode ser que aconteça. Lá no futuro a gente vai tomar essa decisão. Agora tem que estudar tudo, tá? História da física, que não tem pra onde correr. Se tem o conteúdo, vai cair uma. Pelo menos uma, tá? Então caiu uma de história da física facinha, ó. Mamão com açúcar. Uma sobre potência elétrica, corrente elétrica, resistores e circuitos. No final das contas, é uma questão que envolvia vários conceitos de eletromagnetismo. Por isso que eu falo, eletromagnetismo é mais rico do que as outras matérias, porque tem muito mais teoria e muito mais cálculo. Por isso que eletromagnetismo é chato, é ruim, é difícil. Porque é muito mais denso, ainda mais para nível superior. Aí que é mais denso mesmo, tá? Mecânica, a 35, versão sobre mecânica, boa, tranquilinha também. A banca também gosta de movimento circular, isso é importante, essa banca, né? E a gente vai para as estatísticas das provas, a gente entender um pouco. Como é que aconteceu? No CFP foi aquela regra que eu disse a vocês, ó, 4, 3, 3, que é o padrão, pessoal, é o padrão. Mecânica clássica é mais importante que termodinâmica, que é mais importante que eletromagnetismo. Mas aqui a banca entendeu que as duas eram iguais. Mais importante não é que vai cair mais, que é melhor não. É que é mais comum cair em uma prova. Por quê? Porque é mais importante para a sua realidade. Vou te dar um exemplo. Se você pegar o edital da PRF, cai física. E só cai física clássica, mecânica clássica. Não cai termodinâmica, não cai eletromagnetismo, de costume. Só cai mecânica, porque é a realidade de quem vai trabalhar lá na PRF. Ou seja, numa prova da PRF, vai ter questão de movimento retilíneo uniforme, vai ter questão de movimento retilíneo uniformemente variado, vai ter questão de colisão, vai ter questão de transformação de energia. Óbvio, porque eles fazem a própria realidade do cargo, entendeu? Essa é a ideia, tá? Então, quando eu falo em realidade de prova de física, mecânica é a base, não tem papo, tá? Então tem que ser importante, então foca na mecânica, porque mecânica tem consequência na termodinâmica e tem consequência no eletromagnetismo. E o contrário nem sempre é verdade, entendeu? Então se você estudar mecânica, você também está estudando termodinâmica em certa monta. Se você estudar mecânica, você também está estudando eletromagnetismo em certa monta, entendeu? Então fique esperto, porque é a sua base, beleza? Já quando eu olho para o CFO, eu tenho mecânica 2, termodinâmica atípico para mim, isso é totalmente atípico, 3, tinha que ser 3, 2. Só para vocês entenderem, tinha que ser, a banca errou para mim aqui, errou, tá? Errou o comportamento. Eletromagnetismo 2 tá certo, evolução 1 sempre cai, ondas é chute aqui, tá? Caiu, podia ser ondas ou podia ser ópticas, não foi óptica na verdade, poderia ser ondas, poderia ser física moderna, não foi física moderna, tá? Então corta. Hidráulica caiu uma questão, poderia ser qualquer uma das três aqui, ó, entendeu? Então fica muito aberto, depende da análise da banca, fechou? E nós iremos fazer isso na prospecção. Mas uma coisa é certa, mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo dá mais de 50% da sua prova, que é o que a gente está buscando, mais de 50%. Então foca nisso, beleza? E aí a gente fecha com a nossa indicação de literatura. Aqui a parte histórica da física, tá? É um livro bem bacana, não precisa ser esse livro. Qualquer livro de evolução das ideias da física não vai ser um livro ruim. Eu já vi vários, né? Poucos são ruins, um ou outro, tá? Um ou outro. A maioria é bom.
Ainda mais se for algum livro badalado. Esse é bom com certeza. Esse aqui é excelente, tá? Ele é até muito denso, tá? Nós sorteamos um livro no Alpha Game Meta Charlie, que nós vamos voltar com essa atividade. Um livro excelente, fininho, pequenininho, de bolso, né, entre aspas, de bolso, formato americano, né, que tinha tudo. Tudo que você precisa para acertar uma questão. Se eu falar para vocês, ó, nesse livro tem uma questão. Pô, isso é fundamental, isso é ótimo. Nesse livro aqui tem uma questão, pessoal. Ó, tem uma questão. Ótimo, mas ele é gigante. Eu posso pegar um livro menor, né, e lê-lo. Mas, se você tem tempo, lê ele, porque ele é top, tá? Física, parte básica, aquele 50% que você precisa saber com extrema qualidade. Tá aqui, ó, As Faces da Física, um livro excelente. Tem outros livros melhores? Tem, mas esse aqui é a minha indicação. Top, 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 tá? Na parte avançada, a coleção de 4 livros do Halliday, é o que a gente usa, tá? Os 4 livros do Halliday. Aqui no seu curso eu uso o Halliday como a nossa referência, tá? Tá aqui ele, ó. Então a gente vai continuar usando ele. Foram os livros que eu usei na faculdade. São os livros que todo mundo usa. Todo mundo que formou em física já estudou pelo Halliday. E aqui eu falo uma coisa que é, ó, fortíssima. Vou até arrumar meu óculos aqui, ó. O seu avaliador da banca que vai fazer as questões da sua próxima prova, não me interessa qual é a banca, não me interessa. O seu avaliador de física estudou pelo Halliday. Eu tenho certeza absoluta. Se ele é brasileiro, ele estudou pelo Halliday. Não tem papo. Não tem papo. E digo mais, o Halliday foi a base de formação dele, né, no curso de física. Não tem papo. Tá aqui, ó. Se ele não usou, o professor dele usou. Não tem jeito, pessoal. Isso aqui é referência mundial, não é só aqui não, tá? Então aqui no Brasil é o que domina. Qualquer universidade que você for, o Halliday é a base, tá? O Halliday é a excelência, beleza? E de fato, é um livro muito completo, né? Não é aquele top de linha de nível superior, mas é o nível que aborda física para nível superior com super excelência. É o que a gente faz aqui, tá? A gente tenta usar ele. Eu baixo o nível dele para chegar em vocês, tá? A verdade é essa, né? Lá na universidade a gente sobe o nível dele para a gente ampliar os horizontes do aluno. O que eu faço aqui? Eu baixo o nível dele para ele se encaixar à sua realidade. Mas a nossa referência é do Halliday, beleza? E volto com a primeira tela, fico por aqui, agradeço a atenção de vocês, peço que vejam esse vídeo mais uma vez, tirem o que é proveitoso para vocês e conversem com a gente caso você esteja na nossa mentoria de física na parte de física avançada, beleza? Um abraço, fico por aqui e até o nosso próximo vídeo de orientação.